Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um Diretamente Podcast. Eu já inicio desejando que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você onde você estiver. Vocês sabem, vocês conhecem já esse podcast e compreendem que nós temos aqui como um pressuposto principal, apesar de falar dos mais diversos assuntos, sempre com uma linhagem atrelada à cultura cristã. Porque nós acreditamos que em Jesus Cristo, na palavra. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um Diretamente Podcast. Eu já inicio desejando que a paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você onde você estiver. Vocês sabem, vocês conhecem já esse podcast e compreendem que nós temos aqui como um pressuposto principal, apesar de falar dos mais diversos assuntos, sempre com uma linhagem atrelada à cultura cristã. Porque nós acreditamos que em Jesus Cristo, na palavra dele, está a resposta para toda dor e todos os problemas. Hoje, meu companheiro Isaac Palma não pôde estar conosco, mas fica, claro, o nosso abraço e a lembrança a esse parceiro de podcast. Então, cabe a mim fazer entrevista com ele que é formado em psicologia, formado em teologia, mestre em teologia, professor na área de teologia, Jailton Cruz. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado poder estar aqui comentando com vocês. E vamos para mais um podcast. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso o tema. Perfeito. E como vocês puderam perceber aqui, ó, no cantinho tem um lacinho amarelo. E esse lacinho amarelo, ele tem motivo, né? Nós, infelizmente, estamos com indicadores muito altos de pessoas que por diversos motivos, nós vamos tratar de alguns aqui, tem feito a escolha de fugir do problema por meio de retirar sua própria vida. Isso é muito sério. Nós precisamos refletir, precisamos orar, porque tem muita alma enferma. E nós sabemos que se somos corpo, mente e alma, a enfermidade da alma, esse vazio, né, que toma essas pessoas, acaba levando-as a fazer loucura. E é uma loucura que nós vamos tratar aqui hoje. E, pastor Jailton, já na primeira pergunta, você como psicólogo já atendeu pessoas naquela situação de desejar, tentativa de. Sim. E nesses casos, não precisa falar, claro, mas nesses casos que você atendeu, a maior parte dos motivos que levaram a pessoa a tentar algo nessa linha, você pode falar aqui? Sim, claro, perfeitamente, né? A ideação suicida, ela é algo que permeia, né, a mente do indivíduo, porque o indivíduo ele não encontra saída para algumas aflições, situações da sua vida, seja ela em qualquer área, né? Área familiar, sentimental, profissional. E aí se tem aí uma ideação suicida que, por incrível que pareça, todo indivíduo que ele tem essa ideia preconizada, né, ali na sua forma de concepção, ele tenta por diversas vezes, né? Por isso que a gente chama de ideação, porque ele tenta por diversas vezes ali tirar a vida, não encontrando saída e procurando alívio, né? Porque como eu falo para os meus pacientes, né? O nosso cérebro ele tem um sistema de defesa muito bem desenvolvido pelo Criador, né? Aonde quando nós estamos submetidos a uma pressão externa, ele cria esse mecanismo de defesa, de fuga ou de enfrentamento. E muitas das vezes enfrentar a realidade pode trazer dores e até incertezas. E é onde a maioria das pessoas que tem essa ideação suicida, né, elas preferem enfrentar essa realidade de uma outra forma, talvez até aliviando-se, né, procurando ali tirar a própria vida. Perfeito. E eu gostaria de que você falasse de sinais, porque
nós, né, a todo momento, antes da pessoa tomar qualquer situação, muitas vezes ela dá sinais. Sim. Sinais em que muitas vezes por nós não estarmos atentos, ou achar, aquela fala, né, aquela fala triste de quem vai fazer não fala. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa tá pedindo socorro, tá pedindo socorro, tá pedindo para ser ouvida, e nós estamos, mas só tá falando, fala, mas não faz. É um dos sinais, né? É um dos sinais. Hoje existe até uma frase no meio da filosofia, Samuel, que o silêncio, ele é viciante, né? E muitas das vezes a pessoa que ela se encontra numa situação dessa, ele procura o silêncio, porque quando ele já tem essa ideia preconizada, ele não tem para quem se desabafar. Ele sabe que ele pode procurar ajuda nos grupos de apoio, seja familiar, seja um terapeuta, seja um pastor, ou até uma pessoa próxima, como a esposa, o esposo, enfim. Mas a situação em si, ela requer um enfrentamento. E muitas das vezes é justamente esse o ponto. Ele não quer enfrentar. Então ele quer encontrar uma válvula de saída, uma válvula de escape. E os sinais, eles acontecem como? O silêncio. O silêncio, por incrível que pareça, ele é um dos sinais, né? A pessoa começa a se isolar muito, não tem muitos diálogos, não quer se abrir muito, não encontra muitas saídas para alguns problemas que são básicos, simples do dia a dia, mas que tudo ele vê uma catastrofização. É até difícil de falar a palavra, né? Mas quando tudo vira catástrofe. Tudo vira catástrofe. Tudo vira uma catástrofe. Um probleminha simples, algo simples, ele cria, né? Ele faz com que aquilo se torne uma parede gigante. Se for desse jeito, é melhor eu não viver. Se for dessa forma, é melhor eu não viver. Isso. Né? Infelizmente, é uma situação comum. Antes de nós continuarmos, eu quero a atenção de vocês, porque para que esse podcast exista, para que nós tenhamos a oportunidade de receber, e nós já temos recebido aqui testemunhos de vida maravilhosos. Inclusive no próximo sábado eu tenho mais um testemunho que eu tenho certeza que vai emocionar vocês nesta mesa aqui. E para que isso aconteça, nós precisamos de apoiadores. E esses apoiadores que até o momento têm chegado até nós, eu preciso apresentar para vocês, porque passa aqui e muitas vezes a pessoa fala, só tá passando na tela, não tá passando não, só cada um deles tem a sua importância e o nosso carinho especial e o convite para que vocês consumam com esses apoiadores que estão nos ajudando. Então está passando aqui o Império das Esfirras, a melhor esfirra da cidade, a melhor esfirra da região e uma das melhores pizzas. Então convido vocês para conhecer o Império das Esfirras. Nicolau Maevski, ali o irmão Rubens com certeza receberá vocês com todo carinho e alegria. Para quem não conhece, eu sou coordenador da Educa São Paulo e Anhanguera Jandira, no centro da cidade. Então de curso profissionalizante até curso de pós-graduação, antes de você fechar com alguém, me procura lá. Vamos conversar e eu tenho certeza que terá o melhor curso para você, porque são vários. O programa Fala Professor hoje às 18 horas na Tume TV Web. A Tume TV é uma parceira nossa, inclusive retransmite esse programa toda quarta-feira às 23 horas. Então um parceiro nosso, amigo, se você quer montar o seu podcast também, procure na Tume TV esse espaço, esse estúdio maravilhoso aqui, todo o suporte do Diego, eu tenho certeza que será bênção para sua vida também. Alhos e Temperos, Marques Palma, do nosso amigo aqui, irmão, também, né, um trabalho fantástico, necessário. Igreja Evangélica Presbiteriana da Vilionice, eu anotei aqui, culto aos domingos a partir das 17 horas e de segunda e quarta-feira a partir das 20 horas. Além também da Igreja Evangélica Presbiteriana lá de São João Novo, então da Vilionice, repetindo, domingo a partir das 17 horas e de segunda e quarta a partir das 20. E a de São João Novo, quarta-feira e sábado também a partir das 18 horas. Então, fica aqui o convite de vocês para conhecer esses apoiadores e seguindo aqui com a nossa conversa aqui, nós estamos falando dos sinais. E quantas vezes a pessoa busca, você disse que o principal sinal é o silêncio. Sinal, silêncio, a pessoa começa tudo vira catástrofe, tudo se for para continuar assim é melhor eu não viver mais, e tudo com essas falas assim mais pesadas.
Mas, além do silêncio, tem aquela pessoa que fala, mas que aquele que está ouvindo, o receptor, muitas vezes não leva a sério. Também tem. Não leva a sério, porque fala, não, mas ele só tá falando. Mas, além da fala, além do silêncio, nas atitudes da pessoa, às vezes a pessoa alguma mudança no estilo, até no estilo de música, é possível compreender alguns sinais ali para realizar a intervenção? Sim, é possível sim. Principalmente aqui vai um recado para os pais, né? Que a automutilação, Samuel, ela é algo até proposto para os adolescentes, né? Como desafios na internet. Então, assim, perceber que o seu filho, adolescente, está usando roupas longas, né? Blusas de frio ou roupas muito grandes, calor com aquela touca, é um sinal de alerta que você, pai e mãe, precisa ter esse cuidado de analisar, né? Entrar mesmo no quarto dele, saber com quem ele está conversando, quais são os sites que ele procura, qual tipo de relacionamento ele tem nas redes sociais, é fundamental, porque isso também são sinais, né? A automutilação como proposta de desafio na internet, e hoje isso é até denunciado, né? Então existe vários programas aí que você pode denunciar pessoas que estão propondo, é crime, né? Propondo esse tipo de desafio. Mas é óbvio que a gente, observando não só o silêncio e a fala da pessoa, né? Tem alguns comportamentos também que é necessário você levar em consideração, são relevantes, né? Como o comportamento da irritabilidade, por incrível que pareça. Então, a pessoa muito irritada o tempo todo, né? Irritadíssima o tempo todo, uma pessoa que era uma pessoa que tinha um controle emocional, mas de repente ela se torna uma pessoa extremamente irritada. Tudo a irrita, tudo ela não consegue ter um controle emocional, é também um sinal, Samuel. Nossa, bastante informação. Tem idade? Não tem idade. No Brasil, nós temos casos assim de crianças abaixo de 10 anos, mas o percentual é bem baixo, né? Então, a maior porcentagem está na casa dos 18, dos 14 anos em diante, você já encontra bastante. Mas dos 18 até os 60 anos de idade e subindo, nós temos aí um percentual muito grande de pessoas que cometem aí o suicídio, né? E nesse campo que nós estamos tratando, o campo da família como um berço e essa mudança cultural que tem acontecido, e você estava falando justamente da necessidade da substituição. Então eu preciso invalidar algo que é positivo. Né, que é algo que a sociedade deve, essa construção social, para colocar algo que parece ser melhor. Sim. Né, parece melhor. Inclusive eu ouvi falar de um Deus feito por inteligência artificial. E é sério isso, é algo assim, algo inacreditável, né? Mas o ser humano, ele está fazendo isso. E essa questão tem afetado as famílias, né? Demais, porque se você tira a base que é conhecer a quem... porque assim, existe uma forma de conhecer a Deus. Essa forma de conhecer a Deus, ela pode ser através da natureza, da criação, ela pode ser através do cosmos, né? De todo o universo. É possível nós analisarmos que há um Criador, não é indiscutível, há um Criador. O nada não cria nada, não tem como, isso é científico, né? E através também da biologia, né? Dos seres humanos, então é possível conhecer esse Criador, e através das Escrituras, que foi o meio pelo qual ele se revelou verbalmente. Então, as Escrituras é a base de todo ser humano. Se eu tiro essa base, eu me apoio no quê? Em qualquer outro tipo de ideologia. Porque o ser humano tem uma necessidade intrínseca, espiritual, de se apoiar em algo, de ter algo para que se apoiar, para um norte para seguir. E é justamente nesse ponto que ele segue qualquer outra coisa que invalida totalmente a estrutura familiar. Porque como nós podemos ver, né, se você tira,
por exemplo, dentro de uma figura de um casal, homem, mulher e filhos, se você tira o homem, a mulher consegue sobreviver? Claro, junto com os filhos, mas já há uma limitação. Já há uma limitação muito grande, porque a mulher tem que fazer a função paterna e materna. Que chamam de pai, né? Exatamente. Já há ali, né, há um desafio enorme para ela. Se você tira a mãe, aí você tem o quê? E o reflexo disso é a sociedade, porque a estrutura é sempre essa: pai, mãe, filhos, sociedade. Qualquer coisa que sai fora dessa estrutura, a sociedade é quem vai sentir. Então, se eu proponho um padrão de família fora dessa estrutura criado ou disseminado nas escrituras sagradas, se eu propor algo fora disso, é certeza que a sociedade também vai sentir. Como, por exemplo, a gente sabe muito bem que num casal homoafetivo, né, ali, nós não temos uma continuidade da espécie. Então, alguma coisa vai afetar. Nós não temos uma continuidade porque não há como procriar, né? Claro, hoje tem vários métodos contraceptivos e métodos de inseminação e tal, enfim, vários tipos de métodos aí, mas a base familiar hoje é realmente o meio pelo qual todo ser humano deve se apoiar, porque se eu tiro a família, o ser humano fica perdido. Né? É possível nós identificarmos, Samuel, também, pegando um gancho, que quando você vai para as ruas fazer um evangelismo e você entrevista um morador em situação de rua, a primeira coisa que ele fala é o quê? Eu estou nessa situação porque eu não fui obediente à minha família, porque eu tive um desafeto, porque eu tive um desamor, porque eu não ouvi meu pai, porque eu não ouvi minha mãe. E aí se configura exatamente o papel fundamental da família. A família é o berço de tudo. E por mais que assim, o nosso amigo aqui, o psicólogo Jailton Cruz, ele falou como pastor, né? E nós, como pastor, você olha para a Escritura Sagrada, mas até como cientista, você vai olhar para a Constituição do nosso país. Exatamente. E a Constituição do nosso país fala exatamente desta formatação, desse arranjo familiar que ele acabou de falar. Então, só para não parecer, só está, não, mesmo no campo, vamos dizer assim, antropocêntrico, nós temos a figura da Constituição também colocando essa importância, porque na ciência nós temos, por exemplo, o triângulo de Édipo, que você tem, que a razão é justamente o equilíbrio entre o amor e a lei. E aí você tendo essa separação em casa, fica muito mais fácil de você equilibrar essa balança. Agora, um sozinho para fazer esses dois papéis, em algum momento vai deixar a desejar. Eu entendi, só para traduzir um pouco, quem está nos acompanhando, porque eu acredito que isso é importante, inclusive depois, futuramente, na escola. Mas para não entrar no assunto educacional, quando você falou da questão do conflito familiar, veio na minha mente a questão do filho atípico. Né? Isso tem desestruturado famílias. Assim, eu, quando fui presidente de um conselho aqui em Jandira, que a gente assistia instituições que trabalham, né, com crianças especiais ou crianças com alguma deficiência, é incrível que eram raras vezes que eu encontrava mulher que seguia casada. Sim. Sim. E assim, todas elas com sinais claros de que estavam com enfermidade de alma. Sim. Já tem algum estudo nessa linha? Tem essa preocupação com vocês, psicólogos? Tem recebido esse tipo de situação nos consultórios? Porque para mim ficou algo muito nítido. Muitos homens, ou a maioria dos homens, quando vem uma criança atípica, tem deixado essa criança como um fardo para a mulher e seguido a sua vida normalmente. Sim. Hoje a gente sabe que tem até artistas, né, que defendem muito, somente a questão da criança atípica, né, e louvável a defesa deles, né, políticos também que defendem. Nós temos Romário, o jogador, né, temos o Mion também, que defende muito, né, e segue com seus filhos casados, com suas esposas, enfim.
Mas temos o contrário também. E isso não tem como negar, né? Temos o contrário. Temos famílias que elas são desestruturadas porque talvez em algum momento o homem ele achou que não deveria continuar, que ele não escolheu isso e que de fato ele tem a liberdade de poder abandonar. Claro que nós sabemos que há estudos sim voltado para isso na psicologia, né? E o papel fundamental das mães atípicas, né, é de fato que o pai ele também se torne um pai atípico, porque ele precisa entender o papel dele na criação de uma criança, principalmente com TEA ou com outro tipo de transtorno, né, mais grave, e que o papel dele é fundamental, né, necessário, né? Mas a gente sabe que são escolhas que a pessoa faz muito por conta de um padrão comportamental, o Samuel, estabelecido pela sociedade. Então a sociedade ela estabelece um padrão. E na mente de muitos homens, o padrão familiar tem que ser um. Porque se fugir daquele padrão familiar, não serve para mim, né? É, fazendo com que ele não entenda o papel dele na família. E de que existem coisas nas nossas vidas que nós não escolhemos, simplesmente acontece. E por acontecer, e a ciência ela vai provar isso, né, que no meio dos cromossomos, tanto do homem quanto da mulher, e se puxar o histórico familiar, pode surgir uma criança com uma síndrome ou um transtorno? Pode. Pode sim, pode sim. A porcentagem é de 50-50. 50% para o homem, 50% para a mulher. De que uma criança, por exemplo, o primeiro filho não herdou um gene, né, ou um cromossomo com aquele tipo de enfermidade, mas o segundo filho talvez gere, né? E isso pode acontecer? Pode, cientificamente. Pode acontecer, como no caso da síndrome de Down, né, e tantas outras aí. Mas o papel do homem nessa parte tem que ser o papel de acolhimento, de apoiador, de proporcionar para a mulher exatamente essa segurança que ela precisa, né? Mas sabemos o quanto isso tem sido um desafio, né? Eu já atendi mãe atípica, né? Mas ela continuava com seu esposo, né? Um desafio enorme para eles, mas ela simplesmente falou para mim que ela estava muito feliz, que ela não escolheu aquilo, mas ela estava entendendo o propósito que Deus queria com aquilo na vida dela. É exatamente isso que eu ia falar. Tem até o pastor Jailton Cruz, psicólogo também, chama pastor psicólogo, porque é os dois. Né? Exatamente. E ele no sábado passado, ele me deu uma entrevista no programa Fala Professor, tá lá disponível na Tume TV Web. Isso. Vocês conseguem assistir. Foi uma conversa mais rápida, 15 minutos ali. E ele falou bastante da questão do vazio existencial. Né? Esse vazio que leva as pessoas a preencher de maneira nem um pouco agradável, ou seja, acaba trazendo mais prejuízo do que benefício. Às vezes traz até um benefício momentâneo ali rapidamente, mas que aquilo depois, quando volta no efeito rebite, se torna um grande problemático. Tem um vídeo que foi uma campanha feita aqui na Prefeitura de Jandira pelo nosso amigo, o pastor André Olímpio, e assim foi uma campanha que eu julgo assim, uma campanha muito bonita, tá? Enquanto o nosso editor ele está preparando para passar aqui, é importante, eu vou trazer algumas questões assim. Vou mandar direto no ar. Então, já tá no gatilho? Já tá não, eu vou mandar aqui, aí o pessoal não vai ficar te vendo. Não, perfeito. Já assim que tiver liberado, dá um ok ao vivo, tá? Então, já tá? Então, vamos assistir essa campanha e depois a gente volta para falar desse vazio existencial. Legal.
to me. The dust of stars make me smile, but everything here make me cry. Please, the deep dark listen me. Get up, please get up. Como é que a gente pode falar de otimismo diante dessa situação, Clóvis? Eu acho que o primeiro passo é tentando encontrar na vida que vivemos todos os seus grandes valores. Eu costumo dizer que a vida não está nem em dezembro desse ano, nem em janeiro que passou. A vida está mesmo agora, nesse momento, e ela, por ser a única que temos na mão, é ela que tem que ter todos os seus grandes valores. Tem a expressão, a vida que vale a pena, né? E a pena é sempre o sofrimento, a dor, a angústia. Isso é a pena. Se vale a pena é porque compensa a pena. Então a gente tem que encontrar o que compensaria a dor, a pena e o sofrimento. E eu penso que encontrando na vida vivida todo o seu valor, teremos muito mais razões para esperar do amanhã alguma coisa tão boa quanto ou melhor. Essa é a minha tentativa, é um amigo tentando não te ver no chão. Estrelas milhões já estão mortas, mas essa aqui não é só situação. Eu sei que o vazio é convidativo pra momentos que pareçam não existir. Eu sei que o não vem com dor de peso, é um fardo pesado que é me ver cair. Veja como quiser, fale o que quer, isso é causa, vai mais além. Eu decidi não ser mais um, como isso eu sei. Penso que vem, nascemos mais próximos da morte. Drama, loucura ou sorte, mais fracos que nós, dizem que nós não temos nem forte. Um sorriso é quase uma porta aberta, nos sentimos invadidos. A força te levanta a peso, a vez vai te declinar o sorriso. Isso não é doença, mano, já morri de tão feliz. Isso não me dá valor, quase de dentro tem o mesmo tamanho e profundidade de precipícios. Como explicar uma dor que é na alma? Se as respostas vêm sempre com um tom de tão rasas. Águas tão rasas, mano, sem profundidade. Que difícil a cruz separa. O que é loucura do que é sanidade. Carregando que somos poeira de estrela. Então vem comigo, suas dores não são acaso. Mas não cante nós como besteira, se não é foto com fracasso. É esteira, caneta, um traço, um passo, rock disse. Um soco, levanta, tem muita gente olhando pra você. Um passo, um round. Esse mundo só te assusta porque você quis lutar pra dar certo. Esse problema não é grande bastante pro humano que está se reconhecendo na tela. Olá, campeão. Assista como se estivesse se vendo no espelho. Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio. Viram o vídeo? Rapaz, agora a gente passa para um momento mais proativo do podcast, porque nesse vídeo, a gente estava até comentando aqui enquanto estávamos assistindo o vídeo, a letra, né, a letra que o vídeo traz acerca do vazio da alma, né? Então, eu gostaria que você fizesse considerações. Claro que os dados que estavam no vídeo eram de 2022. Hoje, esses dados, eles podem ter alterado um pouco, mas a essência do vídeo segue a mesma, né? As pessoas estão, vocês percebem um conflito ali no começo, um conflito familiar, e tudo que envolve aquele conflito até chegar na mensagem da música de que aquilo não é o fim. Exato, é isso? Exatamente. É algo assim que nos surpreende, né? Ouvir uma música dessa e ver o quanto muitas pessoas estão sofrendo com isso também, né? Hoje a gente sabe que existe pessoas que sofrem calado, pessoas que buscam por meio de outras situações, né, preencher esse vazio, né? O sofrer calado é também uma doença na alma, né? Mas quando a pessoa ela envolve outras escolhas dela para preencher esse vazio, é que acende um alerta, né? Porque nós sabemos o quanto
o alcoolismo tem acometido muitas pessoas que sofrem da alma calados, né? Mas buscam, às vezes, refúgio no alcoolismo, nas drogas, na prostituição. Então, esse vazio existencial é a alma buscando refúgio em algum lugar. Eu preciso buscar o refúgio. E é como eu falei naquele sábado, onde a gente fez o comentário, né, rápido, Deus ele nos construiu exatamente com, vou até usar um termo popular, né, com um buraco. Né? Ele nos construiu com um buraco que só pode ser preenchido por ele. Né? Só pode ser preenchido com ele. Existe uma palavra no hebraico chamada tselem, que é xerox, cópia. Né? Se Deus é espírito, nós somos cópia de quem, afinal? E a Bíblia diz que, lá em Colossenses, que o verbo, né, Jesus fala em João fala no capítulo 1, né, que o verbo se fez carne. Né? E lá em Colossenses diz que o Deus invisível se tornou visível. O Deus que criou todas as coisas invisível agora se torna visível na figura de Jesus Cristo, lá em Colossenses capítulo 1. Coisa linda. Né? Coisa linda. Então a gente pode observar que esse vazio existencial só pode ser preenchido por aquele que nós somos semelhantes. Então, toda a tarefa de Jesus Cristo, falando um pouquinho de teologia, toda a tarefa de Jesus Cristo é nos devolver novamente, Samuel, a imagem e semelhança do Criador. Então, se existe em nós o DNA de Deus, esse DNA foi alterado por conta do pecado. Mas, ao acreditarmos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva novamente a ter a imagem e semelhança de Deus, é a oportunidade que temos de preencher esse vazio existencial. E ouvindo você falar, eu tive a imagem de alguém se afogando e buscando socorro, né? E aí, diante dessa imagem, o que me vem em mente o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O mal não te molestará de dia, nem a lua de noite. Exato. Então, quando você tira essa possibilidade do socorro, né, quando você tira essa figura que é Deus Pai, Jesus, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando você tira a trindade da jogada, a pessoa não tem outro caminho a não ser a morte. Não tem outro caminho a não ser a morte. Ela busca o tempo todo, né? Porque ela não consegue preencher. Ela busca na jogatina, ela busca nas drogas, ela busca no álcool, ela busca na prostituição. Mas nada disso preenche a alma dela. É como se a alma dela gritasse o tempo todo e não conseguisse o socorro, né, que você mesmo acabou de mencionar. O salmista Davi, ele vai dizer o quê? Ele usa uma frase bem importante que nós precisamos compreender e contextualizar, né? Quando ele fala, por que te abate, ó minha alma? Eu fico impressionado porque é como se ele arrancasse a alma do corpo e ministrasse para ela, olhando para ela. Por que você te abate? Espera em Deus. Espera nele, né? Então, é como se você que está sofrendo desse vazio existencial pudesse falar para a sua alma, por que te abates? Né? Espera nele. Espera nele. Né? E toda a nossa vida, principalmente que nós estamos vivendo hoje, um tempo imediatista, que as coisas é para amanhã, né? Não é nem para hoje, é para amanhã. Então a gente quer as coisas rapidamente, né? Isso tem sufocado muitas pessoas que acabam se perdendo e vivendo um vazio existencial onde ela não consegue mais ser aceita na sociedade, porque ela não se vê aceita com os padrões sociais, né? E aí ela fala, eu não tenho o padrão que a sociedade quer, então eu vou buscar o meu vazio, porque eu acho que eu nunca vou alcançar o que a sociedade deseja de mim. Inclusive, né, os jovens hoje que andam preocupados, né,
eu devo fazer algo para me assemelhar a uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo só para ser aceito, eu vou dizer para você que você deve ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Teve um dos artigos que eu escrevi, passa aqui, né, na tela sempre, PS News, né? PS News é um portal que eu tenho de opinião, né? Eu escrevo e várias outras pessoas eu convido para escrever. Você também está convidado a escrever. Maravilha. Lá também, porque eu acredito na palavra escrita também. E teve um artigo que eu fiz que a minha principal referência foi o Salmo 6. Porque o Salmo 6, ele no começo ele apresenta alguém com enfermidade de alma. E fica claro quando eu leio aqui, ó, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Ou seja, aqui é a oração de alguém que está, né, numa situação do vazio de alma grande. E mais pro final do capítulo ele fala: apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Ou seja, aquele que no começo estava clamando a importância da oração, aquele que estava no começo como aquele afogado que estava buscando um socorro, ele no final ele falou: opa, Deus ouviu a voz da minha oração. Ele encontrou um refúgio, né? Ele encontrou o consolo, ele encontrou aquele que outro salmo ele escreve, aquele que está no monte, né? Levar meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Exato. E é essa mensagem, quando alguém fala assim, mas qual a mensagem de um Setembro Amarelo? De verdade, eu não sou psicólogo, eu acredito que a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional da área. Existe a medicina, ela é uma bênção de Deus, né? Então, até na área da educação, a gente busca bastante, né? Bastante na medicina para compreender, na neuropsico, na neurociência, em compreender as coisas. A gente busca bastante. Então, a ciência está aí, a psicologia está aí, a medicina está aí, são bênçãos de Deus. Mas, de verdade, quando a gente fala de alma, nada é superior a isso que está sendo falado aqui. Prega o Evangelho. Por isso, ir de pregar o Evangelho não se tornou algo tão importante. Exato. Porque nós estamos entregando não é um remédio, é a cura. Exatamente. É a cura para toda dor. Né? Então, eu me lembrei, né, quando você estava falando, eu me lembrei desse artigo que está lá disponível em psnews.tv.br. Eu lembrei desse artigo que quando falaram para mim, né, quando eu estava falando da tríade de qualidade de vida, corpo, mente e alma, quando eu escrevi sobre alma, eu não via outro capítulo a não ser 6 de Salmos. Porque ali claramente eu vejo uma figura no começo de alguém buscando esse refúgio, esse socorro, e depois no final ele mesmo: apartai-vos de mim, porque Deus ouviu a voz do meu clamor. Convicção, né? Coisa linda, né? Convicção, né? Que convicção, né? Coisa linda. É lindo. É bom demais servir a Deus. É Né? bom demais servir a Deus, né? E eu acho que pode sim pautar esse tema de hoje, né? Como a cura da alma, porque eu acho que não tem hoje na ciência, a ciência não despreza de forma alguma, eu sou psicólogo, como foi falado aqui no começo, a ciência não despreza de forma alguma a espiritualidade, como também uma forma terapêutica, aliás, uma das maiores formas terapêuticas, né? Porque já foi comprovado que a pessoa que ora, Samuel, ela tem ali uma probabilidade de curar a sua alma muito mais rápida do que uma pessoa que não ora. Não por conta não porque não é um estudo com validade científica, mas porque já foi comprovado que as pessoas que oram, ao levantar ali do seu momento de oração, ao sair daquele momento de oração da sua crença, elas saem mais convictas de que, de fato, aquele problema já foi resolvido, né? Mas quem a convenceu disso? Mas quem, afinal, colocou na cabeça dela que, de fato, aquele problema já foi resolvido? Mas a convicção de quem busca, através da oração, essa certeza é tão grande
que é impossível a pessoa ela já não crer, né, que ela de fato está curada da alma, porque ela, ao levantar, ao sair da oração, ela já sai crendo, eu já estou curado, porque é como se a conexão que ela tem com Deus por meio da oração já fizesse esse processo da cura da alma, né? É o que a gente sente quando acontece o mover do Espírito Santo em nós. Exato, exatamente. Né? Então, para aqueles que não estão acostumados, né, nós cremos na figura do Espírito Santo, né, que é uma forma até a própria Escritura fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu estarei como? Em forma do Espírito Santo. Foi aquele Espírito Santo que se movimentou lá em Pentecoste, com aquela imagem maravilhosa das pessoas falando novas línguas, curas, milagres acontecendo. Exato. E até por isso nós acreditamos muito no mover do Espírito Santo. Nós acreditamos muito que o que está acontecendo aqui é o mover do Espírito Santo. Eu creio. E se é o mover do Espírito Santo, você que está nos acompanhando, compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa. Compartilhe. Exato. Porque nós estamos falamos de ciência, falamos de sinais, mas estamos falando agora, nesse momento, nós estamos falando da cura. Exato. A cura para toda dor está na figura de Jesus Cristo e o que ele representa, que é a graça maravilhosa, ou a graça imerecível. Ou seja, eu não merecia ela, eu não merecia tê-la. Sim. Mas por meio dela a minha vida é transformada, não será, ela é transformada diariamente. Exato. Porque quando esse pensamento vem, você já tem naquela guerra constante entre a carne e o espírito. Você já tem aqui um espírito vacinado. E aí ele começa, opa, não, isso daqui não. Isso não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Não, isso não me convém. Isso não me convém. Ah, não, eu sou templo e morada do Espírito. Ele vive em mim. Exato. Né? E com esse sentimento, por isso a oração, né? Na oração, se eu sinto que ele vive em mim, tudo que tá ruim, que tá prestes a acontecer, vai embora. Isto é o poder da oração. Se você não sentiu isso ainda, busque. Porque a palavra de Deus fala que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Busque esse refrigério. Porque a gente está falando aqui da questão do vazio da alma, mas para qualquer situação. Exato. Eu sou um milagre. Né? Eu tive um derrame cerebral hemorrágico. Já contei o testemunho aqui no podcast. Se você procurar, você vai ver. E eu sou prova viva de que Deus, ele por meio da oração, ele move o que tiver que mover por um dos seus pequeninos. Você já com certeza presenciou situações de pessoas que foram em busca desse preenchimento da alma ou desse socorro, né? Eu vou lá porque talvez seja a última instância, o último local onde eu vou procurar esse refúgio. Se não acontecer nada, sim, acabou. E hoje essas pessoas estão louvando, estão pregando. Você conhece alguma história nesse sentido? Conheço muitas histórias, né? E eu sou um testemunho vivo disso, né? Vim de uma família bem complicada, né? A minha família, ela não era uma família assim que fazia uso de drogas e tal. Meu pai nunca foi disso. Mas meu pai, ele também não foi uma figura aonde eu pudesse ver ele o tempo todo orando, o tempo todo lendo Bíblia. Então ele era uma pessoa religiosa, mas no limite dele, né? Mas o que me fez realmente se aproximar de Deus foi o fato de eu ver na minha infância, na minha juventude, né, muitos estar envolvido com as drogas, estar envolvido com a criminalidade, né? E eu sempre buscava o quê? Eu preciso conhecer quem é esse Deus de verdade. Se ele existe, eu preciso ter uma experiência com ele, né? Então, eu acho que racionalizar nesse primeiro momento, você que está em dúvida, racionalizar nesse primeiro momento não é pecado nenhum, porque Deus até gosta quando você o desafia. Se você realmente é Deus, se apresente diante de mim. Fique tranquilo que ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar, assim como ele se apresentou diante de mim, se apresentou diante de você e diante de tantos outros, né, que o adoram hoje. E como se deu esse encontro? Foi um encontro assim fantástico, porque até curioso, porque no momento em que eu estava, né, com os meus amigos da juventude ali, com 22 anos praticamente, servindo no exército e tal, né,
eu cria em Deus, mas não seguia, Não era religioso, né? Então, nesse primeiro momento, eu fui convidado, recebi um convite, né? Recebi um convite para ir para um sítio com amigos, né? E nesse convite, eu não esperava que essas pessoas que estavam no sítio eram cristãs. Porque eu recebi esse convite desse meu amigo, né? Que eu até mando um abraço para ele, né? E eu recebi o convite desse meu amigo e eu não esperava que lá fosse um ambiente cristão. Inclusive, levei até bebida alcoólica na época, Samuel. Levei até bebida alcoólica na época, né? Então, Falaram assim, que era festa, falaram que era festa, vou levar, né? Vou levar. E levamos. Quando chegou lá, no primeiro dia, no cair da noite, eles se reuniram numa sala. E, de repente, eu comecei a ouvir louvores. E aí eu perguntei para esse meu amigo, eu falei, eu não acredito que você me trouxe aqui, e aqui é um ambiente de pessoas cristãs. Ele falou, pois é, eu não tinha te falado nada, mas aqui é um ambiente de pessoas cristãs. Ele falou, só aproveita. Fica tranquilo que ninguém vai te julgar aqui, não. E aquilo me tocou muito, profundamente, porque eu falava, poxa, eu preciso de álcool para ser feliz. Eu preciso do tabagismo para ser feliz. Eu preciso de outras coisas para ser feliz. Tá vazio. Preencher vazio. Eles não. Eles estão louvando a Deus e felizes sem nada disso. E foi a resposta que eu precisava. Eu falei, então o senhor é isso? E ele falou, eu sou isso. E muito mais. Eu falei, então eu abandono. Eu renuncio. Renuncio tudo porque eu quero essa alegria que eles têm e que eu não tenho. Eu só tenho quando consumo um álcool, uma droga lícita, obviamente, ou qualquer outra coisa que me tire foco, que me traga felicidade. Mas é uma felicidade passageira, momentânea, né? E nessa experiência foi a minha consolidação, onde eu percebi que, de fato, eu precisava renunciar e viver a vida de Cristo. E perfeito, essa foi um encontro, né? Um encontro com algo que supre sem a necessidade de você se embriagar, sem a necessidade de você viciar, sem a necessidade de você acabar com o teu corpo ou coisa do tipo. Exatamente. Mas como se deu o primeiro encontro assim com o sobrenatural de Deus, com aquela o pessoal fala nesse termo sobrenatural de Deus, não se encaixa, né? Fala. Mas, assim, algo fora do normal. Fora do normal é sobrenatural. É sobrenatural. Então, tem como... Deus já é sobrenatural. Né? Ele já é fora, já foge à normalidade do homem. Inclusive, se a gente for pensar que o que é Deus, meu Deus do céu, a gente vai ficar filosofando aí durante bastante tempo. Porque ele se apresenta das mais diversas formas, né? As multiformes a multiforme graça de Deus, ou seja, as várias formas que ele se apresenta. Mas existe aquele momento que é o carimbo, é o selo. É o selo. Qual foi o momento que você falou? Senti algo que agora eu tenho certeza que Deus está nesse lugar. Tem, né? Acho que para todo cristão que se converte, né, ele tem esse momento. Esse momento é único e não tem é inconfundível. Não tem como ele não lembrar desse momento, né? Então, num culto que eu estava na igreja, né, eu já tinha tido aquela primeira experiência no sítio, e aí, ao frequentar a igreja, depois de um tempo, né, eu acabei tendo ali no culto, depois de uma ministração da palavra, a palavra ela foi tão forte, ministrada, não sei se é essa a palavra que eu posso usar, de forte, né? Mas foi uma palavra tão direcionada à minha alma, ela veio como uma flecha na minha alma. E a igreja era grande, Samuel, e ela tinha uma galeria. E eu estava no último banco, do último andar da galeria. Escondido. E a palavra ela me tocava tanto que eu não aguentava. Eu comecei a chorar de maneira assim, até soluçar. E a palavra ela foi direcionada no meu coração de uma certa forma que quando eu me dei por conta, eu estava no pé do altar. E se você me perguntar como eu fiz o percurso para chegar lá, eu não lembro. Eu só lembro que eu estava no pé do altar chorando e dizendo, eu aceito esse Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então foi uma experiência que
me tocou. Fora do normal. Fora Já do que a normal. turma da internet não gosta dessa palavra Fora do sobrenatural. normal. Sobrenatural. Então vamos falar fora do normal. Rapaz, tem É. coisas que, né, eu vejo vídeo falando essa palavra. Mas Fora do a normal. verdade é que Cristo ele foge à normalidade. Foge. ao. E assim, por que foi tão importante esse relato? Porque foi exatamente nesse momento que o vazio que ele necessitava da bebida, que ele necessitava de outras coisas para preencher, ele descobriu que algo podia preencher aquele vazio. E tem muita gente que está nos acompanhando hoje que também está com esse vazio. Também. Exato. Acha que aquela música dançante, acha que aquela bebida, acha que a prostituição, acha que o fato de fazer alguma coisa para chamar atenção e aí outras pessoas vê aquela figura como uma influência e aí por meio da vaidade a pessoa acredita que aquilo pode preencher momentaneamente você com uma felicidade ou algo nessa linha. Mas nós conhecemos, né? Algo que preenche sem essa necessidade de você se expor, sem essa necessidade de você acabar com o teu corpo, prejudicar o teu corpo, sem essa necessidade de fazer algo para chamar atenção. Exato. Até a nível de investimento, tem gente que necessita chamar atenção por causa desse vazio. Mas nós conhecemos algo que nos faz sorrir, mesmo em momento de dor, em momento de tribulação. Aquilo que até Paulo escreve, né, que ele mesmo estando em momento de tribulação, ele dava glória. Porque ele sabia que a tribulação produzia experiência. Exato. E a experiência produzia paciência. E aí quando você fala paciência, esperança, aí quando você pensa, é possível ter fé sem esperança? Ou seja, tudo converge para o bem. Tudo converge para que nós possamos preencher esse vazio. Exato. Então, esse encontro que o pastor Jailton trouxe, o encontro que eu tive por meio da música, com 10 anos eu comecei a tocar, e eu lembro a primeira vez que eu não vibrava no violino, primeira vez que meu dedo começou a vibrar sozinho, eu comecei a tocar com aquela alegria, e de repente a lágrima, você tá tocando, a lágrima desce junto. É a presença, né? E você fala, não, é isso que eu quero sentir, é isso que move. Aí quando você tá passando por um momento de tribulação, um momento de dificuldade, aí você vai buscar, acontece a mesma situação. Ele parece que sabe, ele fala, esse tá precisando da pílula. Tá precisando da pílula, Você busca com mais força, né? Você tá igual Davi no 6 de Salmos, tá buscando com mais força e ele aparece. Já deixou você sozinho alguma vez? Nunca deixou. E quando ele se cala, é até curioso, né? Quando ele se cala, é porque ele quer que você observe a ação que ele está fazendo com você no momento do silêncio, né? Porque é como Elias na caverna, né? Veio lá a tempestade, ele não estava. Veio no vento, não estava no vento, mas ele estava na brisa suave, né? Ei, Elias, porque você está deprimido aí dentro, pedindo até a morte, né? Você não é o único. Eu separei mais 70 que não se dobraram diante de Jezabel. Você está achando a última bolacha do pacote? Né? Então ele estava no silêncio, na brisa suave. Então, às vezes até o silêncio de Deus é resposta. Nós falamos aqui do poder da oração, né? Então eu vou pedir para o pastor Jailton, para no fechamento desse programa, antes da oração, né, passe as suas redes sociais, a forma das pessoas te encontrar também o seu contato profissional, caso a pessoa necessite desse contato com um psicólogo mesmo, eu tenho certeza que você atenderá com todo carinho. Então deixa esses dados, essas informações para ficar registrado aqui antes e posteriormente vamos fechar o podcast com um momento de oração para essas pessoas que estão passando por esse vazio da alma, esse vazio existencial, e que possamos repreender em nome do Senhor Jesus, esse espírito que tem acabado com vidas. Com vidas, exatamente, né? Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que estão doentes da alma, né? Elas se fecham. Mas eu quero dizer para você que há saída. Há esperança até para a árvore que foi cortada, né? Então, há esperança para a sua vida, né? Hoje, por meio da psicologia também, nós podemos tratar
aquilo que muitas pessoas estão sofrendo psicologicamente, sem ter ali meios para poder achar uma saída. A gente chama de resolução de problema, resolução de conflito. Também conseguimos fazer uma mudança nas suas crenças nucleares, usando crenças adaptativas, né? Mudando os seus pensamentos disfuncionais, os pensamentos negativos que muitas das vezes vêm na sua cabeça e que pode promover o suicídio, até a automutilação. Então, o tema de hoje foi um tema muito convidativo para você que está passando por esse vazio existencial, né, na sua alma. Mas não somente isso, como também foi falado aqui, né, você que precisa ou deseja, né, buscar por meio da espiritualidade também uma forma de se encontrar, de enxergar o Criador por meio de tudo aquilo que Ele nos deixou e da sua maior revelação na terra, que é Jesus Cristo. Você também deve buscar isso como se busca algo de maneira incansável, né? Então, deixo aqui esse recado para todos vocês que estão passando por um momento de dor, de depressão, né? Não é o fim do túnel. O fim do túnel. Inclusive, Samuel, aproveitando aqui, muitas pessoas que estão aí na iminência de ideações suicidas, né? Elas não querem tirar a vida. Na verdade, elas querem solução. Elas querem uma saída. E eu quero dizer para você, existe saída. Seja por meio da psicologia, seja por meio da espiritualidade, existe saída para o seu problema. É isso. Suas redes sociais? Minhas redes sociais, você vai me encontrar no Instagram, Jailton PSI, tá? Então no Instagram me segue lá, Jailton PSI. Hoje nós estamos muito salmo, hein? Porque você falando aí, eu me lembrei de 122 de Salmos, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas estão deixando, né, a casa do Senhor, né, tantos escândalos, tantas coisas que na mentalidade da sociedade as pessoas têm achado que vale a pena ser desigrejado, né, vale a pena não se reunir para louvar, e aí acaba esquecendo quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Como óleo precioso que desce sobre a barba de Araão, as olhos nos seus vestidos, que desce sobre um monte de Hermon, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Então, a união. Então, quando você está congregado com pessoas, você está num ambiente de união em busca dessas bênçãos e vida para sempre. E essa vida a gente encontra na casa do Senhor. Exato. Então, aqui o pastor não falou o local onde ele congrega, eu não falei o lugar que eu congrego. Nosso apoiador aqui é a Igreja Evangélica Presbiteriana, que tem culto na Vilhonice e também em São João Novo, na Vilhonice, de domingo a partir das 17, segunda e quarta a partir das 20. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Nosso irmão aqui, o pastor Jailton, é da Assembleia de Deus, né? Ministério Madureira. Então, ou seja, nós... E sem querer, esse podcast virou também uma casa de oração. Uma casa de oração. Virou a resposta que você que está nos acompanhando estava buscando sobre a direção para a tua alma. Você encontrou aqui. Exato. Porque nós falamos do caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o ponto. Se você olhar para a história de Jesus Cristo, você vai se ver naquela história. Como ele sofreu. Exatamente. Injustiça. Foi pregado na cruz. Mas qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dele? Misericórdia. Pediu misericórdia para aqueles que faziam com ele aquele erro. E posteriormente, no seu retorno, ele entregou para nós uma graça que transforma a vida. Vale a pena segui-lo. Exato. Vale a pena segui-lo. Então, para você que nos acompanhou, que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe. Vamos fechar aqui com uma oração, pastor Jailton. Amém. Você que está nos acompanhando aí, fecha os seus olhos e vamos orar a Deus, porque nós acreditamos no poder da palavra, o poder da nossa boca, para repreender esse espírito que tem tomado conta de alguns aí. Amém. Vamos orar. Oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor meu Deus, neste momento,
porque cremos, Senhor, que a oportunidade que temos diante, Senhor, desses telespectadores, de todos aqueles que estão nos ouvindo, de alguma forma, é uma oportunidade única de poder, Senhor, meu Deus, ministrar sobre a vida deles, sobre os seus corações. Que o Senhor possa, por meio da tua graça e do teu Santo Espírito, adentrar, Senhor, nos quartos escuros neste momento, nos lugares sombrios aonde as pessoas, Senhor, estão sofrendo, ali angustiadas por alguma dor, sofrendo, Senhor, meu Deus, por algum sofrimento psicológico, por algo, Senhor, que eles buscam, mas não tem resposta, não vê saída, Senhor, meu Deus. Mas nós cremos que o Senhor é Deus de longe, Deus de perto. O Senhor é Deus que sonda os nossos corações e conhece tudo aquilo que o ser humano tem. E o Senhor sabe exatamente, Senhor, o momento de agir. E nós clamamos a Ti neste momento, que o Teu Santo Espírito adentre nesses lugares. Entre, Senhor, lá, nos quartos, nas casas, ou, Senhor, nas celas, nos hospitais, aonde houver uma pessoa enferma, aonde houver uma pessoa, Senhor, necessitando do Teu socorro, que o Senhor venha em resgate delas agora, venha em socorro destas almas agora, ó Pai. E, Pai querido, e que o Senhor possa direcionar as suas vidas, curar as suas almas, trazer elas novamente, Senhor meu Deus, para o Teu seio, para que elas estejam, Senhor meu Deus, sobre a rocha firme que é Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti também, Senhor, por essa rica oportunidade que nos foi concedida aqui neste lugar, que o Senhor possa, meu Deus, Pai querido, abençoar ricamente a vida, Senhor, do Samuel e do nosso operador aqui também, Pai. Que eles tenham, Senhor, meu Deus, esse desejo no coração de abrir essa oportunidade única, de poder evangelizar as nações e de levar, Senhor, meu Deus, o Teu evangelho nos quatro cantos deste planeta. Pai, nós sabemos o quanto é difícil essa tarefa, mas que o Senhor dê a eles discernimento, dê a eles sabedoria, ó Pai, para que eles assim, Senhor, meu Deus, tenha, Senhor, o cuidado de levar o Teu evangelho ao mais pequenino, ao mais necessitado, por meio das ondas, Senhor, meu Deus, desse podcast, da gravação desse vídeo e de tudo aquilo que eles têm preparado aqui, Pai. Eu já Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade única, em nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor já visitou estas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Fica o nosso agradecimento a todos vocês que ficaram até o final desse podcast e o pedido, compartilhem.